Bom, eu estou revisitando aqui alguns posts sobre lip lifting que eu já fiz até há bastante tempo, então até antes dessa cirurgia ter um boom aí de procura. E inclusive tem um destaque na minha bio lá no Instagram sobre isso, inclusive com relatos de pacientes que são muito interessantes. Mas eu vou usar esse post aqui do Instagram para mostrar para vocês, inclusive, a incisão do lip lifting, como funciona, porque muitas pacientes têm bastante dúvidas sobre como funciona e se a cicatriz fica muito aparente e como a gente pode realizar esse lifting no lábio superior e quais as indicações e o que esperar, quais são as expectativas em relação a essa cirurgia. A cirurgia do lip lifting é uma cirurgia para o lifting ou levantamento, encurtamento do lábio superior. Então, algumas pacientes elas podem ter o lábio superior alongado já de histórico familiar, hereditário, então já desde jovem ter essa característica na face delas, ou uma condição que piora no processo de envelhecimento, que é o alongamento do lábio superior. Isso se deve a inúmeros fatores, tanto da parte óssea, que a gente vai tendo uma reabsorção maior da parte óssea, da maxila, das raízes dentárias, enfim, toda a região perioral vai tendo aí uma modificação nesse processo de envelhecimento, um enfraquecimento dos ligamentos, um enfraquecimento da musculatura, uma flacidez de pele, da região do próprio vermelhão, que é a parte da mucosa seca do lábio. Então, vai caindo e vai alongando, e aí causando esse aspecto envelhecido de toda a região perioral. E como a gente consegue perceber esse alongamento labial no processo de envelhecimento das pacientes? É claro que a gente pode fazer a métrica, né, a matemática, as medidas dos 3/3 verticais da face, isso ajuda muito, e também fazendo a medição das subunidades desses 3/3 da face. Então, matematicamente, a gente pode comprovar isso fazendo a comparação, né, dessa medida do lábio superior em relação ao aumento, em relação à região frontal, em relação à altura do nariz, enfim, existem várias medidas que a gente pode realizar e fazer a métrica matemática mesmo. Mas, na prática, o que a gente consegue perceber é uma menor amostragem, uma menor aparência dos dentes da arcada superior na hora do sorriso e na hora da fala. Então, às vezes aí, em conjunto com uma situação de desgaste dentário, muitas vezes por um bruxismo que a paciente também possa ter, além dos dentes encurtarem, o lábio superior alonga. E aí os dentes da arcada superior passam a ser menos aparentes e cada vez mais aparentes a arcada inferior. E isso instintivamente no subconsciente da pessoa que está observando, do seu interlocutor, isso denota sim uma aparência de envelhecimento da região perioral. Além do alongamento do lábio superior, várias outras características aí do processo de envelhecimento de toda a região perioral acontecem, né? Como o aparecimento dos famosos códigos de Barra, por uma hipertonia aí do músculo orbicular da boca e um afinamento da região subcutânea e da pele de toda a região, e uma perda de projeção e de contorno labial da mucosa seca, né? O contorno do lábio, então, também favorece o aparecimento desses códigos de Barra. E a cirurgia do lip lifting, veja bem, pode sim melhorar essa condição também, porque na cirurgia do lip lift nós tratamos também as estruturas profundas do lábio superior, não é só a pele. Então nós trabalhamos também a musculatura e a inserção desse músculo orbicular junto aqui à base do nariz. Então melhora muito a situação também dos códigos de Barra, se for a situação da paciente. Bom, então vamos à cirurgia. Como que ela acontece? Ela pode ser realizada em consultório, sob anestesia local, e também no centro cirúrgico com anestesia geral ou local e sedação. E o interessante da indicação da cirurgia do lip lifting é que até pouco tempo atrás, muitas pacientes muito lindamente operadas aí de lifting de face, lifting cérvico-facial, lifting de pescoço, blefaroplastia, mas que nós víamos aí um resultado, um antes e depois de pacientes, aí, inclusive em congressos internacionais, lindamente operadas, mas
que sobrava ali uma situação de um alongamento de lábio superior, que dá a entender sim para o seu interlocutor que você está envelhecida, porque a região perioral é o segundo ponto de maior atenção quando você olha para uma face de uma pessoa. A primeira são os olhos e a segunda são os lábios. Então, quando a pessoa começa a falar, você vai prestar atenção na sua região perioral e vai perceber se a paciente está envelhecida ou não. Então aí entra a cirurgia do lip lifting, que está sendo associada muito aos procedimentos cirúrgicos de rejuvenescimento, tanto lifting cérvico-facial ou lifting de face e pescoço e também a blefaroplastia. Então, como funciona essa cirurgia do lip lifting? Ela pode ser realizada em consultório ou também no centro cirúrgico com anestesia local e sedação ou até anestesia geral quando associada a outra cirurgia maior. Então, essa incisão da cirurgia do lip lifting, ela é feita em asa de gaivota, bem na base do nariz. Nós ressecamos uma pequena faixa de pele e tecido celular subcutâneo dessa região aqui. Então, a grande dúvida dos pacientes, geralmente, em relação à cicatriz, vai ficar muito aparente, porque está no meio, no centro da face e bem na região do nariz, uma região que chama bastante atenção, mas olha a boa notícia, é uma cicatriz que fica bem rente à base do nariz e com uma cicatrização excelente, geralmente, claro, quando bem realizada pelo cirurgião e quando bem cuidada pela paciente no pós-operatório. Além disso, como eu já falei, o tratamento das estruturas profundas, a gente faz um leve descolamento até o vermelhão para que essa pele possa subir mais facilmente e ter aí uma eversão desse lábio. Então, a boa notícia também é que para as pacientes que têm um lábio fino, nós conseguimos fazer um alongamento vertical desse lábio, fazendo com que ele tenha uma certa eversão e a mucosa úmida do lábio aqui se torne uma mucosa seca e a gente tenha uma maior distância vertical desse lábio e a gente consegue um aumento volumétrico do lábio superior, o que sim rejuvenesce também essa área. Em algumas pacientes específicas, onde a gente percebe que na lateral do lábio superior nós temos uma maior inversão, ou seja, aquele lábio que fica assim, ó, né? Então, no processo de envelhecimento isso pode acontecer também ou pode ser uma característica já do próprio lábio da paciente. Então, nesses casos, nós podemos associar o lip lift ao corner lift, que é essa parte vermelhinha aqui que eu desenhei para vocês, que é um leve triângulo que nós fazemos com a desinserção da musculatura do músculo orbicular. Nós fazemos um leve lifting no canto lateral do lábio superior para promover essa eversão do lábio na parte lateral somente. Então a gente pode associar esse procedimento ao lip lift ou fazer ele isoladamente também. Bom, então a cirurgia do lip lift é uma cirurgia muito simples do ponto de vista de complexidade cirúrgica. Ela pode ser feita inclusive em consultório, mas é claro que existem alguns detalhamentos técnicos muito específicos e deve ser feita por um cirurgião plástico que tem experiência tanto na técnica quanto na condução pós-operatória para que a gente consiga um resultado estético satisfatório de cicatrização dessa região que é muito delicada. Cada vez mais as pacientes estão tendo mais clareza das indicações e percebendo que essa cirurgia pode trazer muitos benefícios do ponto de vista de rejuvenescimento da face como um todo. Então, nós estamos cada vez mais olhando para essa região perioral de uma forma diferente, porque nem sempre um preenchimento labial ou os procedimentos minimamente invasivos realizados em consultório suprem as necessidades estéticas dessa região. Então, muitas vezes essa paciente ela precisa de um tratamento cirúrgico, ou seja, de um lip lift ou de um corner lift para que tenha aí uma região perioral bonita esteticamente e rejuvenescida. Eu espero ter tirado as principais dúvidas aí sobre o lip lifting e aguardo você para uma avaliação.